Gente, hoje nós vamos falar sobre sistemática filogenética. Através da história, os cientistas empenharam-se em determinar a melhor forma de classificar os seres vivos. As suas ideias sobre como fazer se modificaram consideravelmente ao longo dos anos, sendo a forma mais atual a sistemática filogenética. A sistemática filogenética é uma área da ciência que busca compreender a história evolutiva dos seres vivos e trata sua classificação agrupando os organismos com base no grau de parentesco filogenético. Isso significa que a sua afinidade é baseada em ancestralidade e descendência, utilizando elementos do passado para explicar o presente, como os fósseis. Esta metodologia foi proposta por Willi Hennig em 1950. Considerado o pai da sistemática filogenética, teve sua proposta consolidada em 1965, depois de traduzida do alemão para o inglês. O primeiro momento da sistemática filogenética vegetal é chamado de sistemáticas filogenéticas pós-darwiniana. Antes de Darwin, as plantas eram classificadas de forma comparativa e agrupadas com base na semelhança e número de caracteres, levando em conta um maior número de informações acerca da morfologia vegetal. Até que, boom, surge a teoria da evolução em 1859, que discutiu claramente as consequências de suas ideias sobre evolução para a classificação biológica. Mas nada aconteceu. Nas décadas seguintes, sua discussão sobre o assunto teve pouco impacto sobre a sistemática. Nas primeiras décadas do século XX, o trabalho de classificar continuou a ser executado como nos tempos pré-darwinianos. Entre a década de 1920 e 1940, os estudos sobre a evolução sofreram um grande impulso com o rápido desenvolvimento da genética, após a redescoberta dos trabalhos de Mendel. Neste período, foi originado um novo campo de estudo, a genética de populações, que estuda a composição genética das populações e as mudanças que resultam da influência de vários fatores. A associação dos conhecimentos da genética de populações com os de várias outras áreas de estudos, como a ecologia, a paleontologia e a sistemática, deu origem ao que se denomina neodarwinismo ou nova síntese, um novo programa de estudos sobre a evolução. Foi de dentro do neodarwinismo que se originou a primeira das três escolas contemporâneas da sistemática, a escola da taxonomia evolutiva ou, como foi denominada mais tarde, escola gradista. Em 1859, Charles Darwin publicou a obra que inaugurou o pensamento evolutivo, A Origem das Espécies, a percepção de um mundo orgânico em constante mudança e a ideia de que todos os organismos compartilham um ancestral comum em algum momento de sua história evolutiva. Revolucionou o pensamento biológico no século XIX. O objetivo central de Darwin era negar o fixismo das espécies e sua criação em separado. Alfred Wallace é geralmente associado às suas contribuições para a teoria evolutiva, especialmente o princípio da seleção natural. Ele realizou este estudo concomitante ao de Charles Darwin, chegando assim à mesma conclusão. Porém, ele deixou outras contribuições, tão importantes quanto, como por exemplo, seus trabalhos sobre a cor e ornamentos em animais e a distribuição geográfica de animais e plantas, mostrando como a geografia afeta a distribuição das espécies. As contribuições realizadas por estes pesquisadores foram muito importantes para o estudo da diversidade biológica. Tiveram grande impacto nas pesquisas taxonômicas, pois os conceitos evolutivos começaram a interagir nas classificações dos organismos. O século XIX foi uma época fascinante para os botânicos. Na fase de classificação dos sistemas filogenéticos pós-darwinianos, destacam-se dois teóricos importantes, August Enkler e Adolf Engler. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Na segunda metade do século XIX, a Alemanha é o centro de estudo da morfologia vegetal. Dos muitos e importantes autores, destaca-se August Enkler, que era um botânico alemão que em 1883 desenvolve um sistema de classificação que rapidamente é aceito por todos. Enkler divide o reino vegetal em plantas sem semente e com semente, como outros já tinham feito, mas nas plantas sem semente inclui as algas, os fungos e as briófitas, e dividiu as plantas com semente em gimnospermas, plantas sem flores, e angiospermas, plantas com flores. Enkler também dividiu as plantas com flores em plantas com pétalas fundidas e pétalas livres, e contribuiu na edição da publicação Flora Brasiliensis, obra notória do século XX, escrita entre 1840 e 1906 por naturalistas alemães e austríacos. Outro teórico importante foi Adolf Engler, um botânico alemão notável por seu trabalho em taxonomia e fitogeografia. Sua maior contribuição para a taxonomia é sua monumental obra As Famílias Naturais de Plantas,
onde apresenta o sistema hoje conhecido como sistema Engler. Adolf Engler subdividiu as angiospermas, onde as monocotiledôneas precediam as dicotiledôneas, e criou chaves dicotômicas para inúmeros gêneros de plantas. Assim como Engler também colaborou com Carl Philipp na obra Flora Brasiliensis e com Afonso de Candolle na monografia de plantas com flores, escrita entre 1878 e 1891. Após o advento da teoria da evolução, não fazia mais sentido usar uma árvore sem marcação temporal. No início do século XX, com os conhecimentos sobre genética e evolução, a sistemática passou para uma nova fase, onde as classificações incluíam as relações evolutivas entre os grupos estudados. Charles Babbage foi o principal nome deste período. Ele realizou diretrizes para a elaboração de filogenias por meio de um sistema baseado na classificação de Bentham e Hooker, com algumas modificações. Classificou grupos com base no número de peças florais, onde os grupos com maior número eram os mais basais. Reynolds foi classificado como um grupo mais primitivo. Essa classificação deu origem ao cacto de Babbage. Os sistemas filogenéticos contemporâneos utilizaram conhecimentos de diferentes áreas para criar linhagens das angiospermas. Com esses dados, Takhtayan propôs um sistema de classificação novo e criou a divisão Magnoliophyta, dividida entre as classes Magnoliopsida para as eudicotiledôneas e Liliopsida para as monocotiledôneas. Um estudo parecido com o de Takhtayan melhorou o sistema, mantendo a divisão Magnoliophyta e suas subclasses, e detalhou mais o trabalho com informações de ordens e família na sua árvore filogenética. Por conta da simplicidade de representação, essa classificação foi bastante utilizada. Mais completa e atual, essa classificação mostrou com mais precisão as relações filogenéticas das angiospermas, pois além de dados morfológicos, apresentou dados bioquímicos, genéticos e fósseis. Foi apresentado pela primeira vez em 1998 e vem passando por atualizações com mais estudos de dados moleculares, e em 2016 teve a sua quarta e até então última versão. Por hoje é isso, gente. Obrigada!